Como a nossa cultura do cuidado lida com a saúde e o modo como adoecemos? Essa forma de cuidar, ela não produz autonomia, ela não produz emancipação, ela não constrói a visão dos eventos da vida como sendo constitutivos da própria vida. O foco em exames, doenças e sintomas é o único modo de pensar nossa saúde? As medicinas tradicionais, elas não pensam assim, né? Elas vão estar sempre fazendo um esforço maior de integração. Medicina tradicional chinesa, autocuidado e preservação da vida. Tema desta série do Café Filosófico. Na nossa cultura ocidental, tratar de uma doença geralmente significa tomar remédios, fazer exames laboratoriais, passar por cirurgias. Essas práticas são fruto dos avanços da ciência e salvam vidas todos os dias, mas elas não são a única maneira possível de cuidar da nossa saúde. Outras medicinas e práticas propõem diferentes formas de enxergar o mundo e os nossos corpos e talvez tenham lições valiosas que podem ser integradas à nossa medicina ocidental. Começar cumprimentando os trabalhadores do SUS, que no ano passado conseguiram fazer mais de 2 milhões de procedimentos de medicina chinesa no SUS, né? E com todas as dificuldades. Uma parte grande disso são procedimentos de auriculoterapia, mas também inclui acupuntura. E uma parte bastante especial são práticas corporais. Sempre a gente tem uma precaução, um cuidado de colocar as soluções e as propostas de dentro dos sistemas de saúde como alguma coisa que vem depois das condições de vida, né? Das políticas públicas sociais, dos direitos sociais. Então, a gente vive num país em que a gente tem um sistema público de saúde robusto, mas a gente tem ainda dificuldades, né, em relação à desigualdade, em relação à fome, né, em relação à violência. E, por melhor que seja um sistema de saúde, ele é sempre paliativo quando essas políticas têm problemas. A saúde ela é resultante de um conjunto de políticas que definem o modo como a gente vive, a organização social, econômica. E aí eu queria começar contando para vocês que as práticas, as medicinas tradicionais, elas existem em praticamente todos os países do mundo. E a acupuntura é uma das práticas mais populares, mais difundidas. Além disso, as medicinas tradicionais, e a medicina chinesa em particular, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde há bastante tempo. E os melhores sistemas de saúde do mundo acolhem as práticas integrativas, medicinas tradicionais, né? Por que sistemas como o sistema cubano, né, que é um sistema dos melhores do mundo, o sistema inglês, vários sistemas públicos do mundo acolhem e apostam no aumento, né, dessas práticas. Uma hipótese muito forte na saúde coletiva é a hipótese de que o nosso modelo dominante, que a gente chama de biomedicina ou racionalidade médica hegemônica, ele tem problemas. O crescimento das medicinas tradicionais, o crescimento das práticas integrativas, das terapêuticas, ele tem uma relação com essas dificuldades, digamos assim, mais ou menos intrínsecas. Só para contrapor uma ideia de que os sistemas de saúde olham para os conhecimentos existentes como se tivesse sempre que fazer uma escolha dual, né? Ou é esse conhecimento ou é aquele. Para a maior parte dos sistemas de saúde, a questão não é muito qual escolher, porque a gente já trabalha com uma quantidade de profissionais muito grandes. A gente já trabalha, no Brasil, por exemplo, com 15 profissões de saúde. E cada uma com as suas especialidades, e o cuidado, né, a qualidade do cuidado, ela depende de uma interação sinérgica entre todos esses pontos de atendimento, todas esses olhares diferentes. Nesse contexto de complexidade do cuidado, de complexidade do processo de adoecimento, do envelhecimento, as medicinas tradicionais elas são mais um olhar, né? Um olhar especial,
né, muitas vezes, em relação às nossas profissões, né, mais conhecidas. O outro aspecto que faz com que a gente tenha uma abertura são os danos, né? Então, a gente, como da área de saúde coletiva, a gente fica nesse lugar que nem sempre é muito feliz, mas de olhar os problemas, de olhar os danos. E existe uma tradição dentro da saúde pública mundial de olhar que tipo de danos, que tipo de, a gente chama de iatrogenia, né? Que tipo de problemas que a gente costuma produzir com o nosso jeito de funcionar mais comum. Um pensador, né, escreveu um livro chamado Expropriação da Saúde, Nêmesis da Medicina, né, Ivan Illich é o nome dele, e ele dividiu mais ou menos os tipos de danos em danos de iatrogenia orgânica, iatrogenia cultural e iatrogenia social. A iatrogenia orgânica, ela é muito fácil da gente perceber, né, do ponto de vista coletivo. Quando a gente olha a bula de um remédio, a gente pensa, puxa, tomara que não aconteçam todos esses efeitos e tal. E que, se acontecer, que sejam poucos, né? Mas quando a gente olha em termos coletivos, não é uma questão se vai acontecer ou não, é quanto, que porcentagem, né? Então, em termos coletivos, a gente tem, digamos assim, o dano intrínseco, né? Não é o erro exatamente, mas é o dano intrínseco. Então, a gente tem uma porcentagem de infecções hospitalares, a gente tem, por exemplo, né, se a gente pensar o parto cirúrgico bem indicado, é uma revolução, uma conquista da humanidade, né? Mas 100% de parto cirúrgico, né, passou para o outro lado, passou para o lado do dano. A questão dos danos orgânicos se relaciona com as medicinas tradicionais, a medicina chinesa em particular, porque tem muitas práticas, né, muitas técnicas que são não medicamentosas. Então, se a gente pensar os problemas osteomusculares e os anti-inflamatórios, que são medicações, né, que tem efeitos colaterais bastante significativos, a acupuntura, por exemplo, é uma alternativa, né, muito mais segura, né, muito menos complicada. A gente tem um problema também em relação aos danos orgânicos, que dizem respeito a todo o complexo industrial que gira em torno da saúde, né? Então, quando a gente tem sistemas privados, esse complexo tem mais força, né? Então, os Estados Unidos frequentemente é tido como um modelo negativo, né, de saúde pública, porque é um sistema que a saúde é uma mercadoria, não é um direito, né? Então, alguns estudos demonstraram que o equivalente à terceira causa de morte é causado pela própria ação em saúde, a ação do sistema de saúde, né? Então, isso é muito grave, né? Então, num cenário desse, as práticas que são menos invasivas, as práticas que procuram trabalhar numa outra lógica, elas ganham também uma relevância maior. Existe um compromisso tácito da medicina e depois das outras profissões de saúde, que é o compromisso de tomar uma decisão clínica, a melhor decisão clínica para quem está sendo cuidado, para o paciente, né? Isso é um compromisso milenar que as medicinas assumem. Com o processo de mercantilização da medicina, principalmente nos Estados Unidos, mas também chegando no Brasil, esse princípio elementar e fundante ele foi se desfazendo, né? Então, tem um conceito muito espantoso, medicina, que chama medicina defensiva, né? Como se fosse natural uma pessoa está tomando uma decisão clínica, ela toma a decisão clínica que vá protegê-la num eventual processo. Então, isso é uma ruptura de um contrato, né, social milenar. E aí não é medicina defensiva, né? Medicina atacativa. Então, todo esse processo de mercantilização, ele é uma novidade perversa e terrível, né, dos países que transformaram saúde numa mercadoria. Um outro tipo de iatrogenia é a iatrogenia cultural, né? Então, o Illich dizia que essa iatrogenia é a diminuição da autonomia das pessoas para se cuidar. Essa ideia de que, para qualquer coisa do cotidiano, então tem uma medicação, tem uma substância. Essa ideia de que a gente precisa de um profissional para lidar com sintomas corriqueiros. Aí também as medicinas tradicionais elas vão, né, para um outro lado. Então, como eu falei, as práticas corporais, o Lian Kun conseguiu diminuir o uso, né, de anti-inflamatórios, né, sendo feito no centro de saúde, convidando as pessoas a praticarem.
Liangun, em 18 terapias, é um sistema de prática corporal inspirado em exercícios terapêuticos da medicina tradicional chinesa, aliando-os aos conhecimentos da medicina contemporânea. Esse tipo de experiência de aposta no autocuidado, no autoconhecimento, né? Então acaba equilibrando, digamos assim, um tipo de iatrogenia que é a perda de autonomia, a medicalização da vida, o excesso de intervenções, né? E a iatrogenia social, que é muito próxima, né, da iatrogenia. A gente tem um jeito de pensar, né, que quando a gente tem um problema, ele é muito frequente, ele é muito comum, ele tem causas coletivas, né? Então, o problema coletivo tem causas coletivas. A gente tem uma tendência, às vezes, né, de ter problemas que têm a ver com o nosso modo de vida. A falta de direitos sociais, o estresse da cidade, desigualdade econômica, social, tudo isso vai produzindo adoecimentos, né? Se a gente pensar, por exemplo, as questões alimentares, a obesidade, né? Um conjunto de políticas públicas, desde agrícolas, políticas urbanas, tudo isso vai produzindo adoecimentos e aí a gente tem uma tendência, né, que é de culpabilizar e individualizar os problemas, ou seja, né, a gente olha pouco para as causas coletivas. Então, esse é um tipo de iatrogenia que é o ocultamento. Medicalizar, individualizar e não olhar o problema coletivo. E a gente tem histórias, né, de intervenções que acabaram sendo nefastas, né? Por exemplo, a gente acabou, em alguma medida, em algum momento, sob a influência da indústria alimentícia, contribuindo para a diminuição da cultura do aleitamento materno, né? Acho que muitos de nós aqui passamos uma parte da vida acreditando, comendo gordura trans, acreditando que estava comendo bem, né? Então, essa relação com a indústria farmacêutica, essa relação com a indústria alimentícia, ela traz uma desconfiança, né? E muitas vezes essas medicinas tradicionais que, digamos assim, são um pouco mais antigas, né? Estão menos permeáveis a essas influências, elas acabam tendo um sentido e modulando, né, protegendo as pessoas de alguma maneira. Um problema também muito importante, que também é conceitual, é uma confusão entre instrumento de trabalho e objeto de trabalho. Em geral, a humanidade inventa, né, os sistemas de cuidados, os conhecimentos da saúde, a medicina e as profissões, né, que foram surgindo na sequência, para cuidar das pessoas. Mas, dependendo de como esse sistema funciona, o profissional ele acaba achando que o objeto de trabalho dele é a doença. Quando o objeto de trabalho é a doença, a pessoa é uma perturbação do processo de trabalho, né? A pessoa é aquilo que não fala direito, que não conta direito a história, que não obedece, que traz um monte de problemas e de questões que ele não sabe o que fazer com aquilo, porque ele está olhando a doença, está olhando o foco da especialidade dele. Então, isso é um problema. De novo, né, quando a gente tem contribuições, pensamentos, né, construções de racionalidades médicas que vão numa outra direção, elas trazem uma contribuição positiva, né? Então, essa clareza, né, de que você está olhando para as pessoas e que todo o conhecimento que você vai dispor, vai buscar, né, todo o equipamento, isso são instrumentos de trabalho, são coisas que te ajudam a cuidar, mas não são seu objeto de trabalho. E um problema também muito importante é uma dicotomia que também só tem na biomedicina, é uma dicotomia muito radical entre corpo e mente, né, psico-soma. Essa divisão, ela permitiu que a gente aprendesse muita coisa, né, nessa separação, mas a gente sabe hoje até, né, por dentro da neurociência, da endocrinologia, da ciência, mesmo que essas coisas se misturam muito mais do que a gente já imaginou. Então, essa separação ela é uma separação que também atrapalha, e essas medicinas tradicionais, medicina chinesa, inclusive, elas não trabalham com essa separação, elas trabalham com uma integração. E, por último, também, é um ponto muito importante, é a ideia da natureza como adversária, né? Então, essa ideia de que a gente tem que estar se protegendo, né? Por exemplo, todo o abuso de antibióticos, né? Essa ideia que os bichos são perigosos, né? Apenas recentemente a gente começou a descobrir a importância da flora normal, né? De
de que não é assim, a gente é parte, né, da natureza, mas isso também é uma diferença bastante importante. Essas dificuldades, elas têm uma relação com o fundamento filosófico que alimenta, em parte, o pensamento da biomedicina, né? Que ainda é muito ligado a um mecanicismo, a uma lógica mais cartesiana, né? Então, essa ideia da natureza como uma máquina, a ideia da natureza como alguma coisa que a gente intervém, que a gente divide em pedaços e cada um cuida de um pedaço e é como se no final da linha de produção vai sair uma pessoa bem cuidada, né? Então, essa ideia, ela é muito forte, né? E ela acaba, inclusive, dependendo de como a gente descuida do sistema de saúde, ela acaba produzindo uma lógica e uma sensação nas pessoas de descuido, porque realmente a responsabilidade do profissional ela fica muito restrita a um olhar muito segmentado, muito pequeno. E a gente tem, de fato, uma parte dos problemas que a gente consegue tratar bem tratando pontualmente. Geralmente situações mais graves, quando o problema biológico ele se destaca muito, então a gente pode olhar para a pessoa dando conta daquele problema, a gente está cuidando bem. Mas isso, muitas vezes, vai além dessas situações, né? Então, essa ideia da natureza como uma máquina, do corpo humano como uma máquina, a possibilidade da gente fragmentar o infinito, e aí não tem ninguém que junta tudo, né? Então, esse é um problema, e a gente pode olhar, né, as medicinas tradicionais, elas não pensam assim, né? Elas vão estar sempre fazendo um esforço maior de integração. É lógico que elas também conseguem olhar para o problema agudo, conseguem olhar para uma parte que precisa de um cuidado maior, mas elas têm uma outra perspectiva que não é essa. No próximo bloco... O que a gente chama de doença hoje, na biomedicina, não é o que a gente chamava há 100 anos atrás. Se a gente não fica numa posição dogmática, a gente continua aprendendo e a gente aprende sobre os limites. A biomedicina, ou medicina ocidental, foca em tratamentos padronizados, a partir da prática clínica, exames e diagnósticos. Todo o rigor deste método e o conhecimento científico produzido são válidos, mas não pressupõem a invalidação de outras práticas do cuidado, como, por exemplo, da medicina tradicional chinesa. Borges, né, com a sua genialidade, ele aponta um aspecto bastante importante do modo como a gente utiliza o conhecimento, né? E principalmente o conhecimento científico. Então, na saúde, a gente tem claro que o que a gente constrói de conhecimento é alguma coisa que a gente constrói sobre a realidade, mas não é a realidade. Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava toda uma cidade e o mapa do império toda uma província. Com o tempo, esses mapas desmesurados não foram satisfatórios e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do Império que tinha o tamanho do Império e coincidia pontualmente com ele. Menos afeitas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes entenderam que esse dilatado mapa era inútil e, não sem impiedade, o entregaram às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste, perduram despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais e por mendigos. Em todo o país, não há outra relíquia das disciplinas geográficas. Então, o Borges está falando dessa confusão entre o mapa, que é uma coisa que serve para ajudar a gente a lidar com a realidade, e a realidade. O problema, em síntese, é esse, né? A gente, na saúde, com muita frequência, a gente toma a pessoa pelo diagnóstico. A própria, na nossa cultura, é muito forte, né? O peso dos exames, né? Então, um exame alterado. E essa transposição, né, de um espaço simbólico, de um espaço em que a gente isola as variáveis para poder estudar uma determinada parte, um determinado acontecimento, e uma certa crença de que esse tipo de isolamento que a gente faz, a construção teórica que a gente faz para fazer isso, ele tem mais verdade do que a realidade, é uma grande causa de problemas. Digamos assim, uma certa modéstia em relação aos nossos conhecimentos, qualquer deles, né, inclusive das medicinas tradicionais,
mas a gente ter essa percepção de que são construções que elas vão ter algum grau de validade, mas elas não são a realidade, né? Então, o que a gente chama de doença hoje, na biomedicina, não é o que a gente chamava há 100 anos atrás, né? E se a gente não fica numa posição dogmática, a gente continua aprendendo e a gente aprende sobre os limites do conhecimento. A gente aprende sobre os lugares onde não funciona. Essa crítica, ela ajuda a gente a sair desse lugar um tanto quanto dicotômico, né? De que tem um lugar que tem a verdade, o outro não tem. Então, a ideia não é essa, a ideia é como que a gente contribui, do ponto de vista da saúde, para o melhor cuidado, né? E como que a gente avalia, né? É bom o estudo de evidência? É. Mas é tudo? É a última verdade? Não. É útil, mas a gente tem que olhar, né, com cuidado para essas coisas. Então, por exemplo, alguém, né, se cuidando com medicina chinesa, falou assim, olha, ele pegou uma gripe, ele está tomando um chá de gengibre com canela, com coisas assim. Aí, fala assim, então, gengibre e canela é bom para a gripe. Mais ou menos, porque o que a gente chama de gripe, para a medicina chinesa vão ser vários diagnósticos que vão mudar rapidamente. Então, assim, no começo é frio, mas dali alguns dias já pode ser calor. Então, se você der o gengibre 3 dias depois, você já está fazendo mal para a pessoa. Então, é difícil você fazer um estudo de evidências de uma outra racionalidade com o diagnóstico da nossa racionalidade. Então, tem muitos estudos, por exemplo, de, sei lá, acupuntura para dor de cabeça. Mas pega uma receitinha de bolo para dor de cabeça e vê se aquela receita de bolo funciona. Tá, a acupuntura é tão fantástica que muitas vezes funciona, mas assim, né, um acupunturista ele vai modular essa receita, né? Ele vai singularizar o cuidado, porque ele vai estar olhando assim, os padrões que estão ali. Mas o desafio de fazer estudos de uma outra racionalidade é que você tem que entender, né, o que o outro está falando e o que o outro está fazendo para poder avaliar, porque senão, se você vai fazer pelo outro, com a sua leitura diagnóstica, você pode chegar numa conclusão equivocada. Na prática clínica é muito comum que a gente tenha queixas que as pessoas fazem que não fazem sentido, a gente não encaixa em nenhum diagnóstico. Não é porque a pessoa está tendo um problema de saúde mental, é porque o diagnóstico ele não é total. Ele não é totalizante, não é absoluto, ele é uma construção sobre a realidade. O que existe na realidade é o adoecimento, a morte e a doença, né? A nossa sabedoria é o que a gente constrói a partir disso. É importante dizer que, além de acolher as medicinas tradicionais, os sistemas de saúde do mundo, eles têm uma história de tentativas de enfrentar esses problemas, né? Talvez a primeira percepção de que essa quantidade de conhecimentos, essa quantidade de profissionais podia vir a produzir uma fragmentação e produzir problemas, ela começa após a Revolução Russa, né, de 17, com a ideia de uma atenção primária, de um serviço de saúde perto da casa das pessoas, né, o centro de saúde, a atenção primária. Depois isso é formulado na década de 20 na Inglaterra, e isso começa a ser implantado nos sistemas públicos de saúde do mundo, principalmente a partir da Segunda Guerra. Então, a ideia de atenção primária, diferente da ideia dos outros pontos, né, de atendimento de um sistema de saúde, que geralmente são marcados por uma patologia, por uma faixa etária, ela é uma responsabilização daqueles profissionais por pessoas, né? Então, a atenção primária ela tem esse desafio de colocar uma equipe de saúde responsável por aquelas pessoas enquanto elas morarem naquele local. Isso é um contraponto. É um contraponto ao restante do sistema, né? E por isso que ela tem tarefas que são difíceis de fazer acontecer, né? Porque ela tem um pensamento, digamos assim, que é contra-hegemônico, né? E não é por outro motivo que é na atenção primária, né, dentro do SUS, onde tem uma quantidade enorme de pessoas praticando medicinas tradicionais e práticas integrativas, né? Porque justamente essas medicinas, ao se desenvolverem, né, durante séculos, numa outra realidade, né, mais ambulatorial, menos urbana, não hospitalar, né? O hospital ele marca muito a biomedicina no sentido de marcar o olhar para uma situação extrema, né, de extremo adoecimento, de proximidade da morte.
Então, as medicinas tradicionais elas se desenvolveram num espaço que não é o do extremo, né? O espaço das pessoas antes de uma situação extrema e, portanto, com muitos instrumentos para prevenção, para promoção. Então, a atenção primária é um primeiro movimento e, por esse motivo, em vários países do mundo, é um lugar que acolhe várias medicinas tradicionais, né? E no Brasil também. Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso, enquanto seu lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra. E passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo que eu consigo pensar é natureza. No Equador, na Colômbia, em algumas dessas regiões dos Andes, você encontra lugares onde as montanhas formam casais. Tem mãe, pai, filho, tem uma família de montanhas que troca afeto, faz trocas. E as pessoas que vivem nesses vales fazem festas para as montanhas, dão comida, dão presentes, ganham presentes das montanhas. Por que elas vão sendo esquecidas e apagadas em favor de uma narrativa globalizante, superficial, que quer contar a mesma história para a gente? Então, ele tá trazendo, primeiro, uma perspectiva dos nossos povos originários aqui, de integração com a natureza, né? Como eu disse, essa ideia de que a gente é separado da natureza, ela não é compartilhada por muitas medicinas tradicionais, por muitos povos, e os nossos povos originários aqui conseguiriam, com certeza, se identificar bastante com essa cosmologia que funda a medicina chinesa, né? Então, quando a gente pensa nessa possibilidade de integração ao nosso sistema de saúde, às nossas práticas, a gente está pensando que essa integração, de alguma maneira, ela pode ajudar a gente a também se integrar com olhares e com povos que fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa cultura, mas que estão silenciados, né, estão ameaçados. Então, essa expectativa, né, de que exista na medida em que a gente tem um momento de reconfiguração, né, do mundo, das forças, da geopolítica, que a gente possa, nesse processo de conhecer, né, os povos do Sul, se conhecerem e se aproximarem, a gente também possa conhecer os nossos povos, né, as nossas cosmologias, as nossas humanidades. No próximo bloco, a gente tem uma tradição também muito forte, né, as nossas metáforas de tratamento, elas são muito associadas à guerra, mas assim a medicina chinesa ela não compartilha dessa perspectiva. tratar uma doença e cuidar de uma pessoa não são a mesma coisa. A medicina ocidental costuma focar na doença e usa metáforas de guerra como luta contra o câncer e batalha pela vida. As medicinas tradicionais enxergam a pessoa como um todo, um organismo complexo, feito de fluxos, equilíbrios e interações. Essa complexidade e multiplicidade se reflete no corpo do conhecimento. O que chamamos de medicina tradicional chinesa, por exemplo, não é uma coisa só. São muitas práticas e técnicas desenvolvidas ao longo de séculos. Então, do que estamos falando quando falamos dessa medicina? E por quais caminhos essa cultura milenar foi sendo incorporada ao Ocidente? A gente fala muito assim medicina chinesa, mas a medicina chinesa, por ela ter uma história muito longa, né, de mais ou menos 20 séculos, ela não é exatamente só chinesa, né? Ela foi se espalhando para os países ao redor da China. E então existem versões coreanas, vietnamitas, japonesa, e mesmo dentro da China existem muitas modalidades, muitas escolas diferentes, né? Então, primeiro esse conhecimento tradicional ele já é muito mesclado, né? Ele já é muito permeável e ele tem muitas linhas diferentes dependendo do período histórico que a gente olha. Obviamente também, né, a gente pode fazer uma diferenciação entre esse conhecimento mais antigo,
e que é muito interessante, porque uma parte dos imigrantes que vieram para o Brasil, eles guardam um pouco desse conhecimento mais antigo, e esse conhecimento mais, uma outra vertente, que é um conhecimento que foi, digamos assim, apropriado pelo Ocidente, né? Então, embora a gente tivesse uma imigração japonesa desde o começo do século, em números menores, né, de chineses, de coreanos, o marco de chegada da acupuntura no Brasil é a partir de uma pessoa que trouxe a acupuntura no final da década de 50 da Alemanha, né? Então, a gente tem uma fonte, né, que passou a ser mais valorizada, né, que são os imigrantes, mais recentemente. Depois mas no começo não eram, né? Então oficialmente o nosso acesso à acupuntura ele vem, né, pelo colonizador, né? E mais recentemente, né, a partir da Revolução Socialista na China, tem a chamada medicina tradicional chinesa, né, que ela já é uma síntese e em parte um certo sincretismo já nessa relação com o Ocidente, né? Então hoje a gente tem a presença desses 3 movimentos no Brasil, né? Uma acupuntura que, por exemplo, a nomenclatura dos pontos de acupuntura, dessa acupuntura que veio da Europa, ela não tem os nomes originais, né? Os nomes que foi um francês que deu, né? São números, né? Letra e número para os pontos. Essa acupuntura que veio mais de fora, ela é muito heterogênea, né? Ela tem uma parte das práticas que são mais sintomáticas, protocolares, né? Até chegando ao ponto de uma chamada acupuntura científica, que é uma leitura, né, que aceita a acupuntura desde que seja naqueles pontos que eu encontro alguma correlação, né? Então acaba sendo uma acupuntura também muito sintomática. E a medicina tradicional chinesa, ela acaba hoje, o que ela traz para a gente hoje, ela é muito esse atendimento, em certa medida, parecido com o da biomedicina em relação ao tipo de relação, né? Uma pessoa doente sendo cuidada por outra pessoa, mas numa posição mais passiva, né? De paciente, mais parecida com o que a gente conhece aqui, mas essa estrutura mais hospitalar, né? De doenças graves, coisas mais complicadas, que a gente não tem uma tradição aqui de cuidar, né? A nossa tradição no Ocidente é de, assim, quando a gente tem um problema mais grave, a gente vai ser cuidado pela biomedicina. Na China, isso não é bem assim, né? A gente tem essa diferença, um uso mais contundente, né? Então, hospitais que tratam doenças graves. E quando a gente pensa na medicina tradicional chinesa, medicina clássica chinesa, ela não é só acupuntura, né? A acupuntura já é um mundo, né? São vários tipos de acupuntura, desde craniopuntura, auriculoterapia, acupuntura que usa o mapa da mão, enfim, eletroacupuntura, são muitas coisas. Mas além da acupuntura tem as massagens. E na medicina chinesa tradicional, né, praticamente 70% dos tratamentos são com fitoterapia. Um dos motivos que faz com que o Ocidente não tenha incorporado a fitoterapia é porque a fitoterapia ela exige uma assimilação do paradigma, né, do modo de pensar, do tipo de raciocínio clínico da medicina chinesa. Então isso é um pouco mais complicado e muitas vezes as práticas, as técnicas da acupuntura, elas podem ser mais simplificadas e elas não exigem uma assimilação da compreensão, né? Não é exatamente do diagnóstico, mas dos padrões da síndrome, né? Dos padrões diagnósticos que a medicina chinesa faz. Então essa dificuldade ela também faz com que o Ocidente fique mais na acupuntura, né? Uma outra dificuldade é também que a gente não tem essa cultura dos chás, né? E os chás nem sempre são muito agradáveis para o nosso paladar, e imagino que para eles também não, mas né, faz parte da cultura deles. E por último, as práticas corporais, né? Então, que a gente conhece bastante e que são muito assimiladas no SUS. Eu acho que muita gente conhece, uma parte, né, do fundamento da cosmologia da medicina chinesa é conhecida, né? Tem a ver com essa ideia do yin, do yang, né? De uma analogia do corpo humano com elementos da natureza. Esses elementos têm um determinado tipo de movimento, né? São chamados 5 movimentos, e isso vai desdobrando em
diagnósticos, né, em padrões, né, o pessoal chama de padrões de mudança, e a partir disso, né, muitos séculos de janela, né, um acúmulo de conhecimento que passa por séculos, né, por exemplo, uma fórmula, fala assim, não, essa daqui tem 200 anos que ela é usada, né? Esse tipo de raciocínio ele é testado durante muito tempo, né? A gente precisa desconfiar que tem muita chance de funcionar alguma coisa que foi testada, né, por séculos, e que as pessoas falam, olha, quando a gente vê essa situação, a gente faz aquilo, a gente chega naquilo outro, né, naquele resultado. Às vezes a gente fica com essa impressão de que só pode existir um conhecimento válido se for, né, o que a gente fez e na nossa cultura, enfim. Então esses povos eles têm uma sabedoria, né, muito tempo de janela, né, muito tempo de e eles testando esse paradigma, né, esse jeito de pensar o adoecimento, de pensar a relação com a natureza e pensando de uma forma integral, né, pensando que as pessoas estão ali na relação com a natureza inteiras, né? Então a gente tem um sistema, né, que a gente pode entender que ele não precisa se opor completamente à biomedicina, ele pode ser complementar em aspectos importantes. Essa perspectiva de não separar os afetos do corpo, né, não separar a mente do corpo, então também é uma contribuição, né, importante. A gente tem uma tradição também muito forte, né, as nossas metáforas de tratamento, elas são muito associadas à guerra, né? Muito assim, a guerra contra isso, contra aquilo, né? Se a gente pensar, por exemplo, nosso paradigma oncológico, né? Até pouco tempo atrás ele era muito centrado na guerra contra um tumor, enfim. Mas assim, a medicina chinesa ela não compartilha dessa perspectiva, né? Tudo é sempre um esforço. Não só a medicina chinesa, né, outras medicinas tradicionais também, mas é um esforço de olhar, puxa, como é que busca uma harmonia, um equilíbrio, um reequilíbrio, né, dentro inclusive de uma situação de limitação, né. A gente tem uma tendência de encaixar as pessoas muito em normas, muito rígidas, né. Então, se não está naquele padrão dos exames, se tem determinado problema, esse problema às vezes dificulta a gente de ver o que é a pessoa fora daquele problema que ela está vivendo, né? Então essas medicinas também elas ajudam, elas têm essa perspectiva de aposta na potência das pessoas, de aposta num olhar assim menos idealista, né? Menos assim, olha, ou está curado ou não está, né? E mais realista no sentido de cuidado, né? Mais cuidador. E a gente está vivendo um momento, né, do ponto de vista da geopolítica, em que esses povos todos, né, que foram colonizados, que tiveram seus saberes diminuídos, né, que a gente, no caso, né, das Américas, a gente perdeu mesmo, né, a gente tinha, sei lá, cerca de 1000 línguas, a gente não tem, né, tem algumas centenas hoje. Perdemos muitos povos, né? Então essa aproximação dos povos do Sul, essa possibilidade da gente olhar para saberes ancestrais, para povos originários, eu tenho a expectativa de que a gente possa, a partir desses encontros e dessa valorização desses saberes, a gente também valorizar os nossos povos aqui, né? Valorizar cosmologias que têm semelhanças, né? Que têm aproximações, e de pensar a relação com a natureza. O nosso modo de lidar, do qual a biomedicina faz parte, ele nos trouxe até aqui, né? Então a gente vai ter que pensar um modo de sair daqui, talvez esses saberes ancestrais e de outras perspectivas em relação à natureza, eles tenham coisas importantes para nos ensinar. No próximo bloco... A gente tem uma pressão muito grande de mercado, né, da indústria farmacêutica, inclusive financiando estudos, né, enviesando estudos. Então a gente tem dificuldades com alternativas que enfrentem esses interesses, né?
A medicina tradicional chinesa abrange uma enorme variedade de técnicas e práticas. Algumas são mais praticadas no Ocidente, outras são menos difundidas. Mas cada uma delas propõe outros modos de pensar a saúde, o adoecimento e o cuidado. Queria te perguntar sobre uma das práticas da medicina tradicional chinesa, que talvez seja a prática que vai mais na contramão do que é a sociedade contemporânea, o modo de vida contemporâneo, né? Que é a prática meditativa, enfim, do quanto ela é acessível também a qualquer um de nós, enfim. Essas práticas meditativas, elas são de uma infinidade gigantesca, né? Nessas tradições, tanto a medicina ayurvédica quanto a medicina chinesa e todas as suas variações, né? Então, são muito diversas. E a gente, no Ocidente, a gente fez um estudo, digamos assim, das meditações, né? O pessoal tem divulgado, ensinado e é uma contribuição importante para a saúde pública, né? Essas experiências com mindfulness que a gente, né, sintetiza, pega um pouquinho de sabedoria de cada lugar e ensina as pessoas a meditarem. E tem muitos estudos demonstrando o efeito positivo disso, né? Como que isso interfere positivamente em vários problemas de saúde. E é muito comum hoje, mesmo os profissionais de saúde que não têm, às vezes, nem a prática meditativa, nem um conhecimento de nenhuma das medicinas que originaram essas práticas, é muito comum eles recomendarem meditação, porque isso está provado, né, que produz efeitos positivos. A curiosidade é que, dentro da medicina chinesa, em alguma medida, isso também deve ser verdade para a medicina ayurvédica, para as práticas de yoga, é que existe uma não separação entre meditação e movimento, né? Existe essa possibilidade da meditação supostamente parado, né? Mas que para quem está meditando não está parado, né? Está acontecendo um monte de coisa, mas a medicina chinesa trabalha muito com essas práticas que se chamam de meditação em movimento, que é o tai chi, o pakwa. Então é uma concepção um pouco diferente, né, de meditação. E eu tenho uma curiosidade, né, porque eles têm essa preocupação de fazer exercícios aeróbicos sem aumentar a frequência cardíaca, né? A gente tem essa preocupação com a frequência cardíaca a partir de uma certa idade. A gente começa, né, a falar, olha, faz exercício, mas não passa de tal frequência. Eles têm essa preocupação desde sempre, né? Para eles, você tem que fazer exercício sem aumentar a frequência cardíaca. Então, eles chamam muitos desses movimentos de meditação em movimento, relaxante em certa medida, mas que também nos provoca com essa ideia de que talvez não necessariamente as duas coisas, né, o movimento e a meditação, estão em lugares separados, né? Eles podem ter algum grau de congruência, né? Qual que é a sua visão em relação à fitoterapia para o futuro? Assim, acredita que vai ter uma aceitação maior aqui para nós? Ela será mais englobada de fato? Ou ainda esse bloqueio está muito longe de ser rompido? Eu acredito que tem tido avanços, né? Uma das coisas que propiciou um avanço foi a utilização da fitoterapia em extrato seco, em cápsulas, né? Que acaba, para o ocidental, acaba facilitando a vida, embora as pessoas que conheçam os dois usos, né, em chá e em extrato seco, digam que, né, o chá ele é mais efetivo, né, mais forte. A saúde ela envolve muitos recursos, né, e ela envolve sempre interesses muito poderosos, né, de grandes setores industriais. Então, é difícil a gente usar a fitoterapia, mesmo a fitoterapia das nossas tradições aqui brasileiras, né, porque a gente tem uma pressão muito grande de mercado, né, da indústria farmacêutica, inclusive financiando estudos, né, enviesando estudos. Então, a gente tem dificuldades com alternativas que enfrentem esses interesses, né? Então, acho que isso é um ponto, e aí não é só em relação à medicina chinesa, em relação à fitoterapia de uma forma geral. Meu exemplo de uso de fitoterapia no Ocidente é o exemplo de Cuba. Quando teve a queda da União Soviética, né, eles se aproximaram da China e incorporaram a medicina chinesa e passaram a utilizar desde então, aí nessa ideia da integração, né, imagina uma ilha com 11 milhões de pessoas que consegue fazer 3 vacinas para a Covid, né? Então, assim, essa tecnologia de ponta, né,
um povo desse tamanho em termos populacionais. Ao mesmo tempo, a fitoterapia no sistema de saúde cubano, né, que não abre mão de nenhum conhecimento ocidental para cuidar da saúde do povo cubano, é uma presença muito forte, né, desde esse período. E é muito curioso, né, a gente teve aqui muito forte a presença de médicos cubanos, dos mais médicos, e eles se sentiam intimidados de prescrever fitoterapia, né, porque é uma pressão tão grande assim do remédio, é tão desconhecido. Eles sabiam, mas eles ficavam assim, não, acho melhor, né, prescrever o que as pessoas estão acostumadas e tal. Então, alguns, e com muito tempo de confiança, conseguiram fazer o que eles fazem em Cuba. Então, eu acho que é possível uma integração, eu acho que é necessário para qualquer sistema de saúde acolher esses conhecimentos e, inclusive, do ponto de vista da autonomia das pessoas, né, de entender um pouco como é que pode utilizar no cotidiano os chás e ter um pouco mais de autonomia e isso fazer parte do autocuidado, né, da nossa cultura. A Gleice te pergunta como fica a medicina tradicional chinesa diante da tecnologia. Uma das coisas que a gente observa nos países asiáticos de uma forma geral é a integração das medicinas, né? Esse processo é um processo que ele não é tranquilo, né? Ele tem perdas, mas é inevitável, porque o cuidado ele é sempre muito complexo, né? Como eu falei, mesmo que a gente faça um parêntese e não olhe para as práticas integrativas, o cuidado ele não está naquele horizonte de tal problema, o olhar de um profissional vai lá e resolve aquele problema. Em geral, o cuidado, ele, ainda mais com o envelhecimento da população, com as doenças crônicas, ele implica num diálogo, né? Numa conversa. Então, quanto mais opções a gente tem, quanto mais paradigmas diferentes a gente tem, quanto mais a gente transita e consegue fazer uma escolha adequada para cada situação singular, melhor. Agora, é lógico que a tecnologia ela sempre tem riscos. Lembrando o Elite, né, com a ideia de contraprodutividade, os veículos automotores são ótimos e, teoricamente, nos fariam sempre ir mais rápido do que a cavalo ou a pé, né? Mas, dependendo de como a gente utiliza eles numa cidade, a gente pode não sair do lugar e ir mais rápido a pé do que de carro preso no trânsito, né? Então, não é exatamente a tecnologia que define a questão, né? Mas como que a gente utiliza e como que a gente está pensando o processo de adoecimento, como que a gente, né, inclui as pessoas que estão adoecidas no compartilhamento das decisões. Então, tem um conjunto de fatores, né? Mas eu não acho que seja possível não fazer esse diálogo, e eu acho que os países asiáticos, de uma forma geral, têm feito, né? Não consigo imaginar que alguém abra mão, sei lá, da ortopedia, né? Um atendimento a uma emergência, um politrauma, enfim, situações extremas. A nossa medicina é fantástica, né? A gente não está nesse lugar de escolher uma ou outra, né? A gente está no lugar de aprender a compor, de aprender a integrar, né? E isso não é exatamente simples, não é exatamente fácil, mas é o melhor uso que a gente pode fazer dos conhecimentos, né? A biomedicina ocidental, apesar de seus sucessos, também provocou a medicalização da vida, excesso de intervenções e perda da nossa autonomia. A medicina tradicional chinesa propõe uma outra abordagem. Uma abordagem mais integrativa, que considera a pessoa, seu entorno e a sua relação com o mundo, que enxerga o indivíduo em sua complexidade e o ajuda em seu autoconhecimento na promoção da saúde. No canal do Café Filosófico no YouTube, você encontra toda a reflexão que o médico Gustavo Tenório Cunha nos traz sobre as práticas e a filosofia desse outro modo de cuidar de nós mesmos. Acesse o site do Café. São muitas as humanidades e são muitas as medicinas, né? Então acho que isso é um ponto importante. E todas têm o seu valor, têm o seu lugar e também todas têm o seu limite.